E, ó, uma harmonia complementar, usando o amarelo e o violeta. E a harmonia complementar é uma harmonia muito legal, porque uma cor levanta a outra, uma cor acende a outra, então acaba criando um look de muito destaque, fugindo do óbvio, criando um destaque. Essa dica que você vai começar e terminar o ano 2024 muito bem. Você precisa apenas ter 100 envelopes como esse aqui. Com isso em mão, enumere todos os envelopes de 1 até 100. Cada envelope com um número sequência. Faz isso até o número 100, confie. Você vai adorar a proposta disso aqui. Quando você enumerar todos até 100, embaralha esses envelopes, igual um jogo de cartas mesmo, guarda isso no seu cofre, no seu cestinho. Olha a estratégia. Agora, uma vez por semana, durante o ano inteiro, você vai pegar 2 envelopes sortidos, o número que tiver nele vai ser o valor que você vai depositar. Fazendo isso 2 vezes por semana, durante todas as semanas do ano, você vai conseguir isso aqui. Um ano tem 52 semanas. Se você guardar dinheiro assim, próximo ao final do ano, você vai ter mais de 5 mil reais guardado. Muito criativo guardar dinheiro assim. Imagina só o que você pode fazer com esse dinheiro. Segue, compartilha. Foi ao médico e ele te recomendou que lá confira se está na posição adequada e libere o dispositivo lá dentro. Retirar sempre com cuidado para não puxar o implanon junto. E sempre palpar para ver se ele foi colocado mesmo. Agora eu vou abrir e mostrar onde ele fica. Bem superficial, não pega o músculo, olha o músculo como está inteirinho ali. Eu.
lá, pessoal. Vocês estão vendo aí na tela? Ah, mas tem que ficar aqui. Nossa. Estou enxergando, que escuro esse computador. Bom, é melhor sair com ele, senão as pessoas vão entrar. Onde é que tá? Não é? E aí? Posso sair? Não sai. Eu estou enxergando. Dá para vocês? Sim. Só de casa. Pessoal, em casa, vocês estão vendo os slides aí, né? Sim? Tá. Sim. Bom, aqui vou passar rapidinho. São crianças que a gente trabalhou lá atrás, há muito tempo, em ONGs, vários lugares, escolas. Aqui é legal, porque nessa primeira foto você consegue ver que tem as carteiras, mesas ali, não tinha tapete, era no chão mesmo. Aí depois a gente fez uma vaquinha, comprou tapete, aí a coisa foi melhorando. Aqui são crianças que a gente deu bolsa, são crianças que eram. Eu tive uma escola na Copacabana, então o pessoal que frequentava a escola não tinha poder aquisitivo legal, então tinha as pessoas que trabalhavam empregadas, né, de adultos, e eu acabava dando bolsas para essa criançada. E tive presentes muito legais, assim, porque esse menino, por exemplo, Wallace, ele cresceu e praticou comigo até 15 anos. E legal porque, assim, a evolução dele na prática de raça, legal. Essas irmãzinhas aqui são gêmeas, a Luísa e a Sofia. É uma outra história, né? Elas encontravam na terra. Elas praticaram comigo durante muitos anos. E hoje elas são bailarinas, formadas pelo teatro principal. E recentemente elas fizeram. A gente fez uma matéria muitos anos atrás, Instagram, e elas foram as modelos. E hoje elas devem ter 7 anos e elas repetiram as mesmas fotos com crianças e hoje adultas, né? São gêmeas. E a gente vai publicar em breve. E aí vocês vão poder ver. Fizeram um videozinho falando de como foi a experiência de praticar yoga com criança. Elas praticam até hoje. Bom, cada criança que está aqui com uma história, né? Vou ficar. Ó, aqui já é o Wallace maior, já adolescente. Esse coisa linda, meu filho, Ian, presente de Deus. Ian é uma figurinha. Hoje ele tem 15 anos, está em 16. Praticou com a gente quando criança. Desde quando ele nasceu, eu comecei a fazer o Lotus nele. Tinha 1 ano de fralda, deve ter na apostila uma foto dele de fralda fazendo Lotus. Eu montava o Lotus rapidinho, usava as pernas dele, tirava. Aí todo mundo disse, é louco, você é um bicho complexo. Eu fui fazendo isso com ele. Hoje ele senta no chão, eu não consigo. Ele faz o Lotus sem pôr as mãos. Né? Os mãos, e essa semana que foi, isso voltou.
Deus do céu. Vou praticar comigo. Bom, eu queria falar para vocês sobre um pouquinho dessa coisa das histórias, né? Porque as histórias, elas fundamentam essa mitologia. E eu não gosto, me dói um pouquinho quando as pessoas chamam as histórias de historinhas. Tem um professor, foi um pouco maldoso comigo atrás, colocou no post que ele fez comigo, com a gente, fazendo um comentário que yoga para crianças não podia se resumir a contar histórias e dar áudio. Achei meio pesado. Mas, tentando aprender com o professor Hermógenes, eu não entender. Deixei passar, deu uma controlada no meu ego, mas se eu pudesse falar para ele o que eu penso sobre as histórias, seria isso que eu vou falar para vocês. Então, quando a gente entendeu que utilizar as histórias dentro dessa mitologia é algo maior, é um pouco dessa explicação que eu quero dar para vocês. Para a gente entender que essas histórias, elas estão muito conectadas ao que é o mundo, ao que pode ajudar as crianças a crescer, sabe, a se desenvolver. Eu vou falar de uma forma bem simples aqui. Eles não precisam. Precisa ler. Quer dizer, vai ter outros que. Dá para ler aí, para vocês que estão em casa, dá para ler o que está escrito no slide? Dá. Perdão, não ouvi. Sim. Dá, então beleza. Tá. Mas eu não sei o que eu estou falando. Bom, então, se a gente começar a pensar um pouco nessa coisa da vez, das histórias, a gente vai entender, a gente vai chegar, provavelmente, os primeiros contadores de histórias foram os discípulos de Buda. Quando eles têm contato com o Buda, né, eles começam a ouvir todos aqueles conhecimentos e eles querem passar aqueles conhecimentos para as pessoas mais simples, das aldeias, né, que é uma coisa comum no ser humano. De algo legal, você quer compartilhar, você quer passar para as pessoas que você gosta, né? Só que eles iam para as aldeias e as pessoas eram muito humildes e não entendiam a complexidade daqueles ensinamentos. E a gente pode achar que é simples, mas não é simples. Ele é simples, mas não é simples. Ele é complexo. E aí eles começaram a criar histórias para ensinar, para levar aqueles ensinamentos para aquelas pessoas das aldeias. E vai ser a mesma coisa que Jesus vai fazer 5.000, sei lá quantos anos depois. Ele vai ensinar através de parábolas, através de histórias. E aqui já começa uma coisa muito interessante. Quando você fala para uma criança, que você quer ensinar algo para uma criança, como educador, como pai, você tem que falar para ela, é assim, às vezes é assim, pronto, acabou. Né? Só que muitas vezes a criança não aprende, porque não tem esse imaginário em conjunto. E fica muito difícil para ela entender. Ela só entende isso como uma ordem, de cima para baixo. Quando você conta uma história, ela vivencia tudo aquilo. Então ela sente. Quando ela sente, faz sentido. Que aquilo passa a ser verdade para ela. Ou aquela informação tem mais força para ela. Então, esses contadores de histórias, eles sempre existiram. Quando o cara lá, Homem das Cavernas, ele olha e vê um raio, ele quer entender aquilo. Ele vê um trovão, ele quer entender aquilo. E aí ele começa a conversar, ele começa a inventar, ele começa... Muitos mitos, né, da mitologia grega vão surgir para explicar os fenômenos. Fenômenos, né? Para explicar o porquê da existência, o porquê da noite, né? A cultura
Os índios têm muitos contos que falam do surgimento da noite, do dia. Então, as histórias elas vêm para tentar explicar o mundo. E nessa tentativa de explicar o mundo, de tentar se explicar. Imagina só um cara que mora lá nas cavernas, ele vê um trovão. Ele precisa entender aquilo. Então, ele começa a criar histórias. Quando ele vai para a caverna e ele começa a desenhar na caverna, ali ele está contando histórias. Há um tempo atrás, você sai na rua com um outdoor está contando uma história. Então, a gente é rodeado por histórias. O nosso nome, ele já traz uma história. Às vezes você tem um nome que é uma homenagem a um padrinho e a uma pessoa que são entrevistados. Aí une os dois nomes. Aí já começou uma história. A forma como os teus pais se conheceram é uma história. O significado do teu nome. Por exemplo, Liana, né, meu filho que eu mostrei aqui, a Rosa estava grávida, a gente estava no Maceió, e a gente estava naquela hora de fazer lista para ver qual nome ia dar para o menino. Né? E nisso passa um atentadinho correndo, aí a mãe correndo atrás. Né? A mãe correndo atrás do menino lá no hotel, né? No hotel chique, assim. Então, aí eu falei, pô, Ian, né? Aí a gente começou a pesquisar o que significava o nome Ian. Ian significa presente de Deus. E Ian é o mantra, é o Vidya mantra do chakra do coração. E quando a gente entendeu isso, é Ian o nome desse mantra. A gente já vinha com a ideia de chamar de Tel, mas olhava para a barriga, colava a Tel, né? Não era Tel. Aí a gente, quando foi Ian, virou Ian. E durante muito tempo o Ian se apresentava Ian presente de Deus. Né? Até a gente explicou para ele que o nome dele era Ian Muniz Soares. Presente de Deus era uma forma carinhosa. Né? Então, cada nome ele traz uma história. E que é legal a gente pensar que eu fiz terapia há um tempo atrás, estava muito louco. Coisa assim. Ele queria ir por outros caminhos na terapia, mas é um cara muito interessante. E ele falou uma coisa muito legal, de resgatar o poder do meu nome. Que o nosso nome ele tem uma história, ele tem poder. Né? E que a gente não deve perder o poder que esse nome tem. E aí eu comecei a pensar muito nisso. Então, o nosso nome ele tem poder, ele tem uma história e a gente tem que valorizar isso. Não bem se você muda o teu nome. Mas até quando você muda o nome, você também está querendo dar uma história. Você também está querendo se apresentar para o mundo de alguma forma. É como uma tatuagem. Quando você faz uma tatuagem, você está querendo trazer por fora da pele aquilo que você está querendo passar. Né? Ou na sua pele aquilo que você está querendo passar. Então a gente é rodeado de histórias. E essas histórias, elas alimentam a alma das crianças. Eu estou falando das crianças, mas se a gente se abrir, essas histórias alimentam as nossas almas. Quando você vê um bom filme, você quer ver novamente, é porque aquele filme é uma história que está te alimentando. Ele está nutrindo a tua forma de ver o mundo, ele está ampliando a sua forma de aprender, de conhecer, de se relacionar. E as histórias fazem isso. Então aqui a gente tem essa imagem, que é um garotinho em cima de um livro e um dragão ali. Aí na próxima imagem, a gente tem o quê? A gente tem o Ícaro. Todo mundo conhece a história do Ícaro, né? Que o Dédalus, pai dele, constrói a asa com cera e tal, e fala para ele não ir muito perto do sol. Mas o deslumbre dele de estar voando é tão grande, ele se aproxima do sol, o sol derrete a cera e ele cai. Esse sonho de voar é um sonho que sempre esteve presente no ser humano. E aqui a gente tem o sonho do Santos Dumont, que é o cara que vai lá e concretiza esse sonho. Então, se o Santos Dumont não acreditasse que ele podia inventar o avião, quando ele era pequeno, perguntaram para ele, no Santos Dumont, homem voa? Aí ele falou, claro que voa. Então ele ficava gozando ele. Ele já tinha mania de querer voar como criança.
E quando o adulto, ele comprova que o aumentou. Ele cria isso. Então, essa história, as histórias, elas ajudam a criança a sair da caixinha. Porque cada vez mais a gente vai ter esses problemas que a gente está tendo de atenção, de déficit, vai aumentar. Cada vez mais a gente vai ter crianças. Esses dias, uma criança falou que ela não tinha mais por que viver. Com essas palavras. Você tem crianças que entram em estados de depressão, tudo isso vocês já sabem. Por quê? Porque a gente está cada vez mais pegando o celular e dando na mão dessa criança. Agora, o pessoal lá do Vale do Silício, que é onde os caras criam toda essa tecnologia maravilhosa, vocês sabiam, não sei se vocês já viram matéria sobre isso, eles não deixam os filhos deles terem tablet, celular, antes dos 13 anos. E se eles que criam toda essa parafernália não deixam, por que os nossos têm que ter? Porque eles sabem o quanto isso é ruim para as nossas crianças. O que a gente está fazendo? A criança está com 2 anos, você está lá na festa da família, eu vi isso agora no ano novo, a bebezinha de 2 anos, está com o celular na mão dela. Porque você pode tomar cerveja, conversar, bater papo, é como se ela não tivesse. Ficou lá 3, 4 horas, como se ela não estivesse lá assim. Então a gente está fazendo isso. E quando a gente faz isso, a gente está tirando da criança o imaginário. Porque o celular, o joguinho, era quase praticamente tudo pronto. E a criança deixa de imaginar. Quando você conta uma história para ela, principalmente quando você conta uma história de boca, que você não mostra as ilustrações, é legal mostrar também, mas no segundo momento. A criança ela começa a criar as imagens. Quando ela começa a aguçar a imaginação dela, ou seja, quando ela volta a brincar, ela começa a despertar um baita poder. E aí vem uma mãe e fala para o Einstein, Einstein, meu filho não consegue aprender a matemática. O que eu faço para esse menino aprender matemática? Bom, o Einstein. Ela foi perguntar para o Einstein. O Einstein virou para ela e falou assim, conte histórias para o seu filho. Não, Einstein, você não está entendendo. Eu quero que ele aprenda matemática. Ele olhou para ela e falou, não está entendendo você. Conte, não falou isso, só repetiu. Né? Só pensou, né? Conte histórias para o teu filho. Por quê? Porque quando você conta histórias, você desenvolve a imaginação. Para você aprender matemática, o que você precisa? Imaginar. Você precisa da imaginação. Se você não tiver imaginação, você não aprende matemática. Isso é com matemática, isso é com um monte de outras coisas. Então, isso quem fala é o William Blair, que é um cara maravilhoso, é um cara que escreveu a Classificação do Sol, que conta uma palestra dele. Vale a pena essa palestra. Se vocês quiserem, posso compartilhar. E o William fala numa palestra que eu vi, ele conta essa passagem com Einstein. Então, quando a gente está contando uma história para a criança, você está alimentando essa imaginação. Você está alimentando um ser criativo. Você está alimentando um garoto, uma menina, que vai sair fora da caixinha. Então, por isso, é importante a gente não parar de contar histórias para as crianças. E aí, quando eu ouço alguém falar uma besteira sobre histórias, para mim tem tudo a ver com o yoga. Por quê? Porque o yoga não quer que você cresça, que você alcance todos os seus potenciais através da prática, da musculação, do pranayama, de todos os seus limites. As histórias também, as histórias querem te levar para uma compreensão maior do mundo. E quando você compreende o mundo de uma forma maior, você é mais amoroso, você é mais generoso, você olha o outro com respeito. Então, eu vejo as histórias de todo, elas se casam profundamente. Aqui, os nossos nomes, como eu falei, já trazem histórias. No sufismo, quando uma pessoa enlouquecia, não tinha psiquiatra. Então, o que eles faziam? Eles chamavam um contador de histórias. Essa pessoa começava a contar histórias, até que essa pessoa que tinha escutado, enlouquecido, ela recuperasse a razão dela de se comunicar, de expressar. Né? É o mesmo princípio que a gente vai encontrar na Sherazade e as Mil Noites. O que acontece na história de Sherazade e as Mil Noites?
São dois irmãos, um casa, vai morar próximo, o outro também se casa e fica lá no meio. Quando esse outro irmão tem que visitar, a mulher dele, ela está na maior orgia com os empregados do castelo. Ele conta para o irmão, e o irmão não quer acreditar, porque ele ama a mulher, ele acha a mulher maravilhosa. E aí o irmão fala, bom, vamos fazer um combinado. Amanhã a gente finge que vai caçar e a gente volta antes. E você vai ver que sua mulher está te traindo. Eles fazem isso, nós vamos caçar, nós vamos voltar à noite. E voltam antes, e eles de fato pegam a mulher dos empregados do castelo. E aí ele corta o pescoço dela. A partir daí, ele começa toda semana a casar com a nova virgem. Depois que ele fica com ela à noite, ele manda o ministro cortar a cabeça dela. E aí o reino enlouquece. Onde você tem louco, o reino fica enlouquecido. E aí todo mundo começa a ficar desesperado. A Sherazade, ela é filha de um mercador. Por ela ser filha de um mercador, ela ouve muitas histórias. O pai traz muitas histórias para ela. Ela se oferece a ser a próxima esposa. E aí, quando ela vai para o quarto dele, ela fala para ele, eu sei o que você vai fazer. E amanhã você vai mandar me matar. Então, eu quero te fazer um pedido. Tenho um último desejo. Aí ele, o que você quer? Eu quero te contar uma história. Ah, imagine se é coisa de criança. Eu não quero saber de história. Mas é o meu desejo, você vai ter que aceitar. Aí ela começa a contar uma história para ele. Ah, tá bom, conta logo. Aí ela conta Aladim, da Mágica, Simbal, Marujo, e todas essas outras histórias que a gente pode falar. Só que o que ela faz? Ela vai emendando uma história na outra. Quando chega a luz do dia, no ápice da história, ela para de contar. E ela fala que ela não pode contar. Que ela só pode contar à noite. E é exatamente o que a Rede Globo faz com a gente, né? Quando está no ápice lá, o cara vai beijar, vai resolver, vai não sei o que, vai descobrir, plim, plim, e faz, joga você para a noite seguinte. Isso começou com a Sherazade. Aí ela vai contando novas histórias. Quando está no ápice de uma outra história, ele doido para saber o final, aí eu não posso contar, porque o diabo nasceu. Isso ela vai fazendo durante 1001 noites. Só que essas histórias que ela vai contando são histórias que falam de amor, falam de perdão, de autoconhecimento, e vão trazer um monte de informações. Então, o que a Sherazade fez foi uma terapia com ele através das histórias. Então, ele foi recuperando seu senso, sabe, sua clareza, a partir da contação das histórias. Cada história que você contar, ela tem uma mensagem. E não precisa ser necessariamente a mesma mensagem para você ou para você. Cada pessoa vai tirar da história uma mensagem. Cada criança vai tirar da história uma mensagem. E por que também a gente deve contar a história para as crianças? Porque antigamente a gente achava que as crianças não tinham problemas. A criança come, brinca, dorme, a criança quer feliz. Imagina. Você tenta andar, você cai, você tenta falar, tira um sarro que você fala errado, te coloca um apelido, você fica sozinho na escola. Vocês lembram? A primeira vez que você ficou sozinho na sua escola, eu lembro até hoje. Era como se eu tivesse sido abandonado. Minha mãe me entregou o seu Aristides, que era um cara baixinho, outro óculos com garrafa. Eu chorava copiosamente porque eu achava que eu ia voltar. Por mais que ela falasse que ia voltar. Aí hoje você tem muitos pais que se separam, pais que gritam, apelidos, criança que é comparada com o irmão, você tem que ser igual ao irmão, porque o irmão faz tudo certo, você não sei o quê. Enfim, um monte de coisas. Medo das coisas que ela desconhece. Eu lembro que eu olhava para o meu pai e achava meu pai enorme, meu pai era oficial. Quando eu saí de casa e voltei, uma filha dele, eu olhei para ele e falei assim, olha que loucura. Porque durante 29 anos, eu vi o meu pai enorme. Porque era essa imagem que eu tinha. E quando eu consegui entender quem era ele,
eu vi que ele era uma pessoa baixa. Eu era mais alto que ele. Imagina o impacto que tem você ficar olhando um grande, adulto, e ainda não saber como lidar com as coisas. Então, essa ideia de que a criança não tem problema, ela não é, para mim, ela não é muito honesta. E a gente está falando de crianças que têm um lar, tem pai, tem mãe, tem comida. Imagina as crianças que moram em situação de idade, que são espancadas, que são abusadas, que não têm comida, que comem hoje sem saber se vão comer amanhã. Então, as crianças têm uma gama de situações. E aí, quando você conta uma história para uma criança, o que acontece? Olha a coisa fantástica que acontece. Tanto a criança quanto o adulto, ela se projeta nas personagens. Então, ela é a bruxa, ela é o príncipe, ela é o herói, ela é tudo ao mesmo tempo. Ela vai viver com todas aquelas emoções. Só que tem um detalhe muito interessante que a psicanálise, a psicologia vai falar. Quando você tem essa personagem que é ruim, como a bruxa, o dragão, a madrasta, todo o teu medo, o seu inconsciente, você projeta nessa personagem. Então, você já começa a ficar com medo dela porque é o seu medo projetado. Dá para entender isso? É o seu medo que está projetado nela. E aí, a criança vai ouvindo a história. No final, essa personagem geralmente morre. E por que ela deve morrer no final da história? Porque quando ela morre, o herói vence e resolve-se a situação, é como se você falasse com o inconsciente da criança, e se ela continuar, ela vence, ela ganha esse poder. É por isso que a criança vibra quando a madrasta é jogada pelo penhasco, quando a bruxa João e Maria é jogada no forno. Não é que a criança é ruim, é porque ela está vencendo internamente os medos dela. A gente trabalhou na FEBEM, né? Como a gente falou. A história que eles mais queriam ouvir pela noite era João e Maria. Por quê? Porque contava exatamente a história deles. Crianças que foram abandonadas pelos pais, ou tiradas por maus tratos, ou que foram abandonadas. Então, cada vez que a gente contava e que no final eles entendiam que eles se davam bem, os personagens se davam bem, davam um tesouro na história, eles ficavam empolgados, porque aquilo é um alimento para a alma das crianças. É você estar falando que o inconsciente dele continua que vai dar certo. E aí, quando você está trazendo as histórias para a criança, você está trazendo medo, seguranças, couraças. E se você traz esses medos a partir da história e ele consegue lidar com esses medos, ele vai conseguir chegar no oposto, que é o quê? Liberdade, curiosidade, felicidade do valor pessoal. Porque se você não trabalhar isso, não mostrar para a criança que existe esse mundo, não levar ele para essas experiências, então você não vai pegar o menino e levar ele na Praça da Sé, meia-noite. Não precisa. Mas você pode levar ele para uma floresta escura, que é a Praça da Sé, à noite. Então ele não precisa estar ali na realidade, mas ele está no seu imaginário. Ele está vivendo isso. Ele está ganhando essa força. E esse era, uma vez, o portal mágico. Você está falando para a criança que tudo ali pode. Então ele pode chorar, ele pode sofrer, ele pode ser todas as personagens. E sempre a história, geralmente vai aparecer uma criança que é meio boba, meio fraca, uma criança que é abandonada. Por quê? Porque é assim que a gente se sente. Eu me senti abandonado. Com certeza, cada um de vocês em casa, já se sentiram abandonados. Ou pela mãe, pelo pai, ou em alguma relação. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu abandonado, já se sentiu fraco. E aí essa história, ela vem mostrar que vale trilhar o caminho. Como a história do João Scott lá no presente certo. Ele não desanimou. Ele continuou o caminho. E no caminho ele tem
quando ele chega no final da vida, ele tem uma recompensa. Não quer dizer que ele vai encontrar sempre o tesouro. Quer dizer que algo dentro dele é transformado. Então, quando você assiste um bom filme, ou ouve uma boa história, que acaba, você não fica diferente. E muitas vezes você não assiste de novo, ou vê de novo. Quantas vezes você já assistiu o mesmo filme, ou leu o mesmo livro? Porque aquilo está alimentando a sua alma. É por isso que a criança pede para você repetir a mesma história várias vezes. E você não pode mudar nem um pouquinho. Porque aquela história, a minha filha, pedia sempre para Paulo uns 3 pouquinhos para ela. Eu não podia mudar uma vírgula. Por quê? Porque aquela história estava alimentando a alma. Chegou um dia, ela virou para mim e falou: pai, não precisa me escutar hoje. Aí eu falei: aí aconteceu. Ou seja, ela incorporou aquela força que aquela história trazia. E hoje, minha filha é uma filha incrível. Ela está morando na Austrália e ela, desde pequena, ela encara os desafios. Desde pequena que ela já rodava São Paulo, fazia dança musical. Ela viajava para todos os lugares. Um tempo atrás, ela me ligou: pai, estou indo viajar. Onde você está? Estou no aeroporto. Você vai para onde? Estou para Cuba. Aonde? Em Cuba. É com quem? O seu namorado? Não, estou indo sozinha. Ela ficou Cuba sozinha. E aí, entendendo as histórias que eu entendo hoje, eu vejo muito dessa força que ela ganhou nas histórias. A gente foi assistir Mulan, não sei se vocês assistiram, Mulan 1, falei que não assistir. A gente foi ver no sábado. A gente tinha guardado compartilhado. E aí ela ficava comigo no cinema. A gente foi assistir no sábado. No domingo eu levei ela para passear numa praça. Aí tinha um barranco, assim. Aí ela subiu esse barranco. Estava todo mundo andando de bicicleta, brincando na praça. E ela fez assim: eu sou a Mulan! E deu um grito. E todo mundo ficou olhando para ela e ela nem aí para a torcida. Naquele momento ela era a Mulan. E qual que é a história da Mulan? Uma mulher empoderada. É a Valente. No desenho mais recente, a gente tem a Valente. Cabelaço. A minha filha, ela tem o cabelo... Como fala, Rosa? Afrodescendente. Então, durante muito tempo, ela tinha aquela coisa do cabelo liso, não sei o que, não sei o que. Num determinado momento dela, ela assume o cabelão, ela vira uma mulher extremamente forte. Porque ela volta a se conectar com essa força da mulher, que a adolescência foi tirando dela, e começou a colocá-la numa caixinha, mas quando ela entra na fase adulta, ela assume de novo esse cabelo, e a identidade dela é essa mulher que viaja para Cuba sozinha, que hoje mora na Austrália, que faz, que acontece. Então, muito desse poder, óbvio que já existia dentro dela, mas foi aguçado pelas histórias. Então, quando a gente conta essas boas histórias, é isso que você está dando para as crianças. É força. É essa força. É essa resiliência. Então, essas histórias, ao contrário da gente, tempo atrás apareceram na Globo, as pessoas falando: mas a história vai deixar os meus filhos nesse mundo de rosa. Não. Pelo contrário, a mãe da Branca de Neve já começa morrendo. A menina já começa órfã, se ferrando. A Cinderela já começa se dando mal na história. Ela tem que passar por várias situações para chegar no outro final. É claro que a gente vai falar: mas aí se casou e ficou feliz para sempre. É que esse se casou, ele não está relacionado só ao se casar, a ter um companheiro. Ele está relacionado ao encontro do feminino com o masculino. Então, ele não quer dizer: então toda princesa precisa de um príncipe. Gente, muito raso isso. Não. Se você ler os livros do Ron, da França, que é discípulo do Ron, para analisar os contos de fada, você vai entender, pelo menos por esse olhar da minha junguiana, que esse masculino
ele é um complemento do feminino, assim como o feminino é o complemento do masculino. Então, é sobre isso que as histórias também estão falando. Agora, é claro que você pode trazer outras histórias de empoderamento. Precisa. Então, você tem a Mulan, você tem a Valente, tem a Moana, tem várias histórias mais atuais, onde a menina é a protagonista e ela não precisa se casar para ser feliz. Ela, por ela mesma, ela já tem essa força de sua própria felicidade. Né? Então, vale a pena a gente também trazer essas histórias. Tem um livro chamado Cinderela, Cinderela Esfarrapada e Outros Contos de Fada, que são todos contos feministas. E não vai ter princesa se casando também. Né? Onde as princesas tomam a frente e vão lá e conquistam a sua própria vida. Então, o lobo mau, a bruxa, os vilões, eles representam o medo da criança. A floresta é o desconhecido. E esse contato com o medo, a raiva, a coragem, o mistério, tudo isso vai fortalecer a criança. Precisa da morte, não pode suavizar. O personagem ruim não pode ficar bonzinho no final. Por quê? Porque o medo da criança está projetado naquele personagem. A morte é como se você falasse para a criança: ó, tá vendo? Você venceu. Ó, tá vendo? Se você seguir esse caminho, você vence. Já tem vários estudos de contos de fada para crianças. Por exemplo, a nossa experiência com as crianças da FEBEM foi fantástica. A gente encontrou algumas crianças já adultas fora da FEBEM e eles falavam para a gente o quanto era legal o nosso trabalho, o quanto as histórias serviram para eles. Porque as histórias estão dando esse poder. E aí o que a gente está fazendo? A gente está matando as histórias, está dando coisas prontas, só cheias de violência. Então você está gerando uma nova geração enfraquecida. Aí o garoto toma um pontapé da namorada, ele vai e se joga, ele se mata. A menina não tira 10 na prova, isso é realidade, tem acontecido, vocês sabem disso. Porque a gente está criando crianças, adolescentes, que não têm a menor tolerância à frustração. Né? Estou gostando disso. Né? E aí, essas histórias estão batendo na porta e estão falando. É ralado mesmo. É difícil mesmo. Você tem que ir lá na floresta. Ir na floresta é pôr a mão na massa. É batalhar o seu sustento. Então, essas histórias, elas não vão deixar a criança cor-de-rosa. Pelo contrário, elas vão empoderar. Eu não estou falando que você precise trazer essas personagens, a bruxa, os vilões, e dar requinte de crueldade neles. Não, morreu, não acabou. Ok. Mas eles precisam morrer. Tá? Cada criança vai tirar o que precisa da história. E lembra que a repetição é um gesto de amor com a criança. Você está alimentando e nutrindo a alma dela. Quantas vezes você não ouviu aquele mesmo podcast? E se vacilar, você sabe até o que o cara vai falar na próxima frase. Mas você ainda precisa daquilo. Eu conheço. Tem um cara que eu ouço milhões de vezes. E cada vez que eu ouço, é mais um pancada de fazer acontecer. É um alimento para minha alma. E a mesma coisa com as crianças. Vou passar. Aqui, esse menininho, o Shu, é o Miquel, ele ganhou a roupa do Homem-Aranha. E não sei se vocês viram isso no Fantástico, na televisão. A casa do lado começa a pegar fogo e a mulher tem um bebezinho. Aí ela sai desesperada porque a casa está pegando fogo e o bebê está no berço. Aí o Riquelme vai e pula a janela, pega o bebezinho, despula a janela e volta e dá o bebezinho para ela. Aí perguntaram para ele: menino, você não teve medo? Por que você fez isso? Os bombeiros não tinham chegado aí. Ele falou: não, tive medo, não, porque eu estava fazendo algo com o Homem-Aranha. É lógico que não vai fazer isso em casa. Mas olha onde foi a imaginação dele. Ou seja, naquele momento, ele deu um poder para aquela roupa. Naquele momento, as crianças dão um poder para a história, que é o que vai salvá-la. Que é o que vai salvar na hora que ela precisar sair de uma relação, na hora que ela precisar mudar de emprego, na hora que ela precisar
fala para todo mundo que ela está indo para outros caminhos. Na hora que ela precisar, ser ela. Então é isso que as histórias estão fazendo. Elas estão alimentando. O que o yoga está fazendo? O yoga está falando para você que você não é um tigre, você é um cisne, tem poder danado em você. É por isso que a gente faz algumas posturas, dá aquela sensação de, nossa, já aconteceu isso com vocês? Dá uma sensação de poder tão grande, e não é poder sobre o outro, é um poder com você mesmo. E você se sente corajoso para ir lá, para fazer uma outra faculdade, para emprego, para, enfim, fazer o que você quiser. Então, eu vejo essa convergência grande, né? E eu ouso dizer, não seria loucura a gente acreditar que uma boa história pode ser a cura para uma criança, por uma questão emocional dela. Eu tenho um amigo que tinha problemas muito problemas de pé. Tinha muito problema na relação afetiva. Ele começou a ouvir as histórias e começou a entender que a pele estava relacionada a isso, a esse exercitar a entrega para o outro, para a relação, para o sexo, para o abraço, para o afeto. E quando ele entende isso através das histórias, magicamente, de um dia para o outro, some tudo. Ele volta, fica zerado, fica normal. Então, essas histórias, elas servem para alimentar a alma da criança. Aí a gente vai ter o quê? A gente tem aqui Prateadas. Se você não assistiu esse filme, assista. O Amor é Contagioso. Eu saí do cinema na Vida Paulista chorando copiosamente para assistir. Eu falei assim, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero tirar histórias. Quero isso, unir yoga com histórias. Já estava fazendo, estava pensando em fazer. E aí, a partir dele, vem os Doutores da Alegria. Aqui em São Paulo tem uma associação chamada Viva e Deixa. Eles conseguiram comprovar, quando o pessoal eles vão para o hospital dar histórias, os medicamentos ligados à febre, infecção, diminuem imensamente. Por quê? Porque a história, ela te abraça. A história te acalenta. A história estimula a tua glândula ativa. A glândula ativa que a gente sempre tem, ela cuida do sistema imunológico. Então, quando você ouve uma boa história, você é acolhido, o teu sistema imunológico melhora. E aí diminui os medicamentos ligados à infecção e febre. E isso já é comprovado, já está descrito lá. Então, quando você está contando uma história para uma criança, por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, quem te contava a história? Com certeza, você vai lembrar de alguém com quem você ainda nutre afeto até hoje. Porque a pessoa que tira um tempo dela para contar uma história, é sinal que ela respeita o seu universo, ela te quer bem, ela quer te mostrar outras formas de ver, ela quer que você incorpore outras coisas. Né? E aí, eu acredito muito nesse poder terapêutico das histórias. Tem um livro que é fantástico, maravilhoso, é pequenininho, poucas páginas, que chama O Valor Terapêutico de Contar Histórias para as Crianças e pelas Crianças. Eu ponho lá no grupo, tá? Esse livro é demais e vai falar um pouco sobre isso. Você pode usar as histórias para ajudar a curar as crianças. Vou dar um exemplo bem claro. Tem um livro que eu vou indicar para vocês, Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores da editora Antroposófica. Eu fotografo e coloco. Tá? A autora vai contar sobre um menino que foi abusado pela babá dele. E aí, a partir do abuso, ele desenvolve algumas questões. Aí a mãe, quando descobre essa grande história dessa autora, ela vai perguntar para essa autora o que ela podia fazer para ajudar o filho a superar essa doença. Aí a história, já não lembro, de Susan, ela falou, traz ele aqui, eu quero conhecer.
E quando o menino chega, ele é um menino negro, alto, magro e tem a coluna muito reta. Ela tem a impressão de que ele é porte de um rei. E ali, ela começa a conversar com o garoto e ela tem inspiração. Ela escreve uma história com esse menino, né, cheia de meandros ali, e ela pede para a mãe, toda noite, contar essa história para o menino. Na hora que ele estiver quase dormindo, contar toda noite. E a mãe começa a fazer isso. Aí, depois de um tempo, a contadora de histórias recebe uma carta dessa mãe, dizendo que o menino tinha se curado. E ela acrescentava com ele, eu não sei exatamente o que foi que ele desenvolveu a partir desse abuso sexual, tá? Mas lá no livro da vida. Ela fala que foi a contação de história toda noite para o garoto que ajudou ele a elaborar essas questões internas. Então, as histórias vão te ajudar nesse processo de elaboração emocional. Então, quando você repete as histórias, você está com cura. Vou dar um exemplo mais claro ainda. Tem um cara, ele foi adotado, só que a mulher era grossa, batia nele, conseguia demonstrar afeto, enfim, judiou pra caramba dele. Aí esse cara, como adulto, ele tem um baita empresário. E ele começa a fazer terapia para falar as questões da infância dele. Chega um dia, isso é verdade, a terapeuta falou assim para ele, uma coisa que me impressiona, você apanhava pra caramba, sua mãe não te tratava bem, a mãe que cuidou, né? Você não me conta, tem uma experiência bacana, assim, me fala uma coisa legal sobre a forma. Aí ele vira para ela e fala assim, todas as noites ela me contava latim feio do ano. Aí a terapeuta, esse cara virou um baita do empresário, mesmo sendo espancado pela mãe, não recebendo afeto, toque, carinho. Mas a forma que essa mulher que o adotou teve de demonstrar esse afeto e esse carinho foi contando o artigo feio. O que ela, na ingenuidade dela, estava falando? Você não é essa coisa meia boca. Você é genial, você é empresário, você é o cara. Era essa mensagem que ela estava dando, batendo no inconsciente dele, noites e noites. E aí, é claro, esse cara ficou um grande empresário. Por quê? Porque ele acreditou no que era. Então, essas histórias, elas vêm para isso. Eu acredito profundamente nisso. E vocês vão perceber que as crianças trazem devolutivas, assim, muito legais, sabe, das histórias que você conta. Agora, é claro, não pode ser uma história que você pegou lá, foi pegar. Você tem que ler, você tem que estudar, pensar, por que eu quero contar essa história? Quais valores tem essa história da minha turma de crianças? Né? O que eu estou querendo trabalhar com eles? Fazer uma pesquisa, sabe? Entrar numa livraria e no setor infantil, né? E ficar pesquisando. Entre em sebo, pesquisa. Uma dica também que é muito legal, por exemplo, você lê esse livro, vai embora a grande monstro dele. Ele é genial, posso falar para vocês que é genial. Coisa do não. Só que você não sai comprando, porque senão você vai gastar muita grana. Você vai lá no YouTube e joga lá, vai embora a grande monstro dele. Eu tenho certeza que vai ter alguma professora generosa contando essa história para as crianças dela. E ela filmou. Aí, com isso, você conhece a história. Aí você vê se essa história realmente tem a ver com o que você está precisando. E aí você não gasta tanta grana. Essa história maravilhosa chama O Vazio. Essa história da Ana Lenz, que é uma espanhola,
A história e as ilustrações dela. Tá? Esse livro vale a pena ter. Ele é uma obra de arte. Ela vai montando todo o cenário. Até que um dia a menina descobre que tem um vazio dentro da barriga. Vou ver se eu leio para vocês. Tá? Para você conhecer a história toda, eu tenho certeza que alguém já leu. Então aí você lê, assiste lá no YouTube e vê se é o que você está procurando. Isso vai evitar que você gaste. Esse aqui você consegue garantir que é maravilhoso. E vai dar para a gente trabalhar essa questão vazio que todo mundo tem, que as crianças têm. Né? Dá para fazer uma aula. Vamos ver se dá tempo, a gente faz uma aula juntos. Então é isso, pessoal. Basicamente, o que eu queria falar sobre as histórias isso. Não sei se vocês têm pode falar. Desde que começou a aula, eu ia fazer essa pergunta. Assim, então, o planejamento, o professor começa com a escolha da história. Né? Eu tenho que escolher a história que eu quero trazer para a sala, já um pouco ciente do momento de quem são essas crianças, até que você né? A fotografia daquela turma, e aí, a partir da história que faz sentido para mim, que eu acho que faz sentido para aquela turma, aí eu vou escolher as posturas que têm a ver com essa história, que posturas eu posso encaixar. Aí a gente vai, eu vou repetir para o pessoal que está em casa. A Isabela perguntou se o processo é mais ou menos esse, né? Você primeiro escolher a história que você goste, entendendo mais ou menos a turma que você tem, e aí você faz a contação da história e a partir da história você criar as posturas que você vai colocar nessa aula. É exatamente esse processo. Só que esse processo, o da criação a criação da aula é um processo que exige bastante da nossa criatividade. Bastante. A gente vai ter que mergulhar ali em frente à folha em branco. Mas a gente vai dar algumas dicas para vocês, tá? Para vocês conseguirem achar caminhos para quando vocês forem criar as aulas de vocês. Então, no primeiro momento, começa a fazer tua aula, manda para mim, João, estou em dúvida, eu cheguei até aqui, né? Cheguei até aqui, me ajuda a sair daqui para onde eu fui, tá? Antes disso, a gente vai mostrar para vocês na apostila várias posturas que a gente que está na apostila, depois você imprime, tá? Ou não, para você usar aquelas posições ali, que são posturas seguras. Não tem nenhuma peripécia, não tem cabeça para baixo, fechaça. São posturas que não vai colocar tua criança em risco, tá? E aí a gente, dali você vai usar essas posturas. Então, o processo é esse mesmo. Isso, obviamente, se você for trabalhar com histórias, vocês vão ver que tem outras formas de trabalhar. A gente adora trabalhar com as histórias, porque as histórias já trazem tudo isso. Uma força emocional. Por exemplo, depois quando a Rosa vai falar sobre os princípios do yoga, os yamas e yamas, né? Vocês vão ver, no yoga a gente tem um princípio chamado tapas, que é o alto esforço, o calor, a energia, a determinação. A gente precisa estimular isso nas crianças. A história do João Esperto, ela tem isso. Então, é uma forma de você estimular esse princípio. Agora, voltando à aula, eu acho que eu preciso falar mais sobre isso para vocês. Tudo bem, Rosa, entrar nesse assunto da aula? Te dar algumas dicas de como dar aula. Deixa eu ver. Poderia já imitar agora. Pode ir? Tá, então é o seguinte. Tem uma pergunta aí que pode fazer. Abre também como faz. Então, você contou a história do João, depois teve a prática, assim, né? Eu posso, na medida que eu estiver contando a história,
já fazer alguns movimentos, por exemplo, a árvore, e já ir dando essa sequência? Tá, então vocês ouviram a pergunta da Sandra? Sim. Então, a pergunta da Sandra ela é bem legal e ela sempre aparece. Você pode ir contando a história e fazendo as posturas. Pode. Porém, isso é muito mais difícil. Pode não parecer, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque quando você está contando história, você precisa da atenção das crianças para que essa história chegue com força, né? Chegue com presença. E aí você está contando. Era uma vez um menino chamado João. Então o João estava lá caminhando, não sei o quê, não sei o quê. Aí apareceu o ovo. Vamos fazer a postura do ovo. Ah, tudo bem, você achou um jeito de botar o ovo aí, né? Vamos, sei lá, pôs o ovo na postura. Só que vai ter vários momentos da aula que você vai ter que parar de dar as posturas para continuar a contar a história. Ou seja, você vai, volta, vai e volta. Dá para fazer isso? Dá. Mas você tem que ter um bom jogo de cintura. Se você já dá aula para crianças e já tem essa experiência, fica tranquilo, sai fazendo. Mas se você não tem, é muito difícil. Porque você pode pegar a história, contar lá em... acho que eu demorei para contar. Você poderia ter contado essa história em 5, 6 minutos. E aí eu tenho o resto, também vocês vão ter que pensar. Eu uso um tempo para contar a história, um tempo para dar posturas, um tempo para o relaxamento e para outras coisas mais. Depois a gente fala, como vocês vão ver também nos limites. Né? Então você tem que dividir a sua aula. O que você quer dessa aula? Então, assim, nessa aula de um esperto, eu quero contar essa história, porque trabalha etapas, determinação, resiliência. Eu quero depois colocar essas posturas que a Rosa trouxe. Aí depois eu quero dar um relaxamento mais elaborado. Eu poderia ter dado um relaxamento de 10 minutos nessa aula. A Rosa poderia ter dado. Então, o que você quer para cada aula? Agora, se você quiser dar uma aula onde você vai contando a história e fazendo as posturas, é mais fácil, você cria uma história bem simples. Vou dar um exemplo para vocês. Era uma vez. Estão me vendo aqui? Então, né? Era uma vez um guerreiro. Vamos fazer a postura do guerreiro. E esse guerreiro se sentia muito forte. Muito forte. Mas um dia, vamos fazer o guerreiro do outro lado. Ah, o guerreiro, não sei o quê, ele ficou muito triste. Sabe por que ele ficou muito triste? Porque o guerreiro, ele tinha um cachorro. Você conhece cachorro? Bom, essa história. Ele tinha um cachorro que vivia fazendo xixi do lado, xixi do outro. Mas sabe o que aconteceu, criançada? Aconteceu que uma cobra mordeu esse cachorro. Vamos fazer a postura da cobra? Como é que a cobra faz? Enfim, você vai dando o texto e inserindo os elementos. Esse guerreiro poderia passar por uma ponte, aí você pode a ponte. Aí o guerreiro estava caminhando e viu um pássaro, não sei o quê. Pássaro era esse? Ah, era um corvo. Você um corvo. Então você vai contando a história, vai colocando os asanas. É uma história bem básica, bem simples, mas que precisa ter um começo, meio e fim, para fazer sentido para a criança. Eu já vi aí no YouTube algumas pessoas fazem isso, e é uma história tão boba que acaba a criança fica assim. Acabou? Então tem que ter uma história que seja interessante e que você vá colocando os asanas. E o difícil disso também é que precisa fazer sentido. Você não pode colocar qualquer coisa. Eu vejo muito isso, muito. Então, sei lá, tinha um prédio. Aí a pessoa vai lá e põe uma postura para representar o prédio que nem de longe parece o prédio. Deixa eu ser mais claro. Isso aqui, o cachorro olhando para baixo. Mas isso aqui pode ser uma montanha, pode ser uma pirâmide. Faz sentido, pelo formato. Agora, colocar uma postura só por colocar, se você falar que isso aqui é uma borboleta, ok.
ainda faz sentido. Mas não dá para falar que só tem um lado. Então, tem que fazer essa associação com clareza. A gente tem uma aula chamada Até o Menino Gostava de Imaginar, que é mais ou menos isso. Theo é um menino que se acha muito forte. Ele se acha tão forte que ele se alonga feito uma montanha. Aí ele faz a costura da montanha. Theo gosta de brincar nas águas da cachoeira. Aí ele faz a costura da cachoeira. Theo gosta de brincar usando a imaginação e se arrasta pelo chão imitando a cobra. Depois o cachorro. Depois Theo imagina que está velejando um grande barco. Então as posturas vão entrando de uma forma que fazem sentido. Aí tudo bem. Por isso que a gente acha que é mais fácil você contar a história, e aí vem o comunicado, vem a questão da nossa metodologia, que demorou para a gente entender, que a gente foi para vários caminhos, mas conseguiu identificar alguns bons caminhos. O que é? É você contar a história e trazer algo do personagem. Na história de João Desperto, o que a Rosa fez? Ao invés de pôr o menino, João, indo de novo até o ovo, ela teve a ideia. Por que eu não trago a princesa para fazer o caminho até a casa do João? E aí, nesse caminho até a casa do João, a gente inventou que o ogro, que alguém falou para ela, que o ogro tinha medo de grito. A gente inventou que na casa do João, ele ser um simples, tinha quintal, morava ali no quintal, ele tinha cachorro, ele tinha gato, e lá tinha gafanhoto, e lá tinha não sei o quê. Então, é você pegar uma ideia e ir colocando as posturas. Agora, o que é importante você pensar? É que você não está matando a história. Você não pode mudar a história. Porque aquela história você escolheu a dedo. Você escolheu porque você queria levar uma determinada mensagem para a criança. Então, você pode brincar com os personagens para introduzir os asas, mas não mexendo na estrutura da história. Então, uma outra coisa que a gente poderia falar é... Pessoal, vocês gostaram da história? Ah, gostei, não sei o que, deixa nos comentários. Eu fico aqui pensando com a minha cachola. Tinha o João, né? Como é que chamava a princesa? Al? Qual é o nome dessa vez? A princesa, a Rosa sempre chama, ela esqueceu, ela chama a princesa de Aurora. Eu fico pensando que João e a princesa Aurora se tornaram grandes amigos. Eu fico pensando se eles praticassem yoga, o que será que eles fariam? Matou, você criou uma aula. O que eles fariam? Vem cá, princesa. Aurora, né? Ó, chamei aqui a princesa. Aí, sabe o que a gente vai fazer? A nossa aula vai ser o João e a princesa praticando yoga junto. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer a postura da árvore junto. Cara, você vai ter que fazer da mão. Vão fazer a postura da árvore juntos. Vão fazer o guerreiro juntos. Tira esse pé do chão, sobe. Isso. Aí, muito bom. Vão fazer o barco juntos. Sobe. Isso. Aí. Vamos fazer a janela junto. Vamos dar tchau junto. Obrigado. Então, qual foi a sacada? Pegar o que esses personagens poderiam fazer fora da história. E aí você arrumou um caminho para colocar a tua alma. Não precisaria necessariamente ser posturas em grupo. Podia falar, o João lá na casa dele gostava de brincar de carrinho. João lá, enfim. E aí, aonde isso está amarrado? Está amarrado na imaginação. Então, quando você senta ali em frente à sua tela,
o que você deve fazer? Essa dica é preciosa. Você pensa na história, nos personagens, e comece a escrever tudo que vier na sua cabeça em termos de colocar postura. Ah, então aqui o João fez a postura, aqui a princesa que ficou rápido, o ogro, vai digitando. Sem crítica nenhuma. Escreve as coisas mais absurdas que vier na sua cabeça, escreve. E aí depois você organiza. Você vai organizar, trazendo uma postura em pé, postura para baixo, postura para trás, tentando explorar os planos das posturas. Você não vai ficar dando posturas só posturas em pé, ou só posturas para trás. Você vai compensando essas posições. Dá para entender isso? É claro, isso é claro, essa história impõe muito com a mensagem da história, inclusive. Não é? Sim, sim. Então, você pode linkar bastante com a mensagem da história, as posturas com a mensagem da história, ou você pode fazer alguma coisa um pouco mais distante. Porém, você faz referências à história. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer aula do João e da Princesa, dúvida, eu falaria bastante essa frase. Eles não desanimaram. A gente foi fazer a janela, é difícil com a perna para fora. Mas não vamos desanimar, vamos tentar. Caiu, geralmente quando você faz, você cai. Caiu, vamos igual ao João, sem desanimar, vamos tentar de novo. Eu iria trazer coisas da história também, principalmente as coisas importantes, porque é uma forma de você reforçar o inconsciente dela, da criança. Tá claro ou está muito confuso, gente? Tá ok? Posso fazer uma pergunta, João? Claro. O tempo da aula, duração total de uma aula infantil, ela é inferior ao tempo de uma aula adulta, não é? Tipo 50 minutos, tipo 40 minutos? Sim, ela é inferior. A Rosa vai, hoje à tarde, não é regra, tá? Mas ela vai passar mais ou menos o que a gente pensa a respeito disso. De 2 a 4 anos, tanto tempo. De 4 a 6. Aí ela tem uma tabelinha aqui e é legal também a gente ir conversando. Mas Pra gente geralmente poder é um pouco menos. bolar a aula, né? Nesse período, né? Não te entendi. É por causa da bolação da aula. Como é que eu vou programar minha aula, né? Dentro daquele período. Geralmente é um pouco menos, se bem que a gente também já deu aula de 1h30, mas aí foi outra história, foi um evento e tal. Mas a gente já chegou a dar aula de 1 hora. Aí, para programar a aula, eu acho que é legal primeiro vocês anotarem o que é que você quer. O que você quer levar para as crianças, tá? Então, assim, poxa, eu quero trabalhar essa coisa do respeito, eles estão se batendo demais, não sei se é qual foi o caso. Estão se agredindo, estão sendo muito violentos, não sei o quê. Então, o que eu vou trazer? Eu vou trazer uma história que sensibilize essas crianças no respeito ao espaço, da palavra, né, de resolver. Isso é um tipo de inteligência, né? Inteligência interpessoal. De você resolver através da conversa. Então, eu vou trazer uma história que venha nesse sentido. E aí eu posso até também trazer algumas posturas. Então, eu vou pensar primeiro o que eu quero para a minha aula. Aí eu quero trabalhar esse tema. Então, ok. Aí, para esse tema, eu tenho o quê? Eu já contei aqui para mim sozinho, lendo dá 7 minutos, contando de boca dá 5, ou dá 8. Então, o que eu decidi? Eu vou ler ou eu vou contar? Parênteses. Se você lê, você tem que fazer roda. E quando você vai ler, de preferência que você já tenha a história dentro de você. E aí você faz o seguinte. Era uma vez não sei o quê, e aconteceu isso. Percebe que é um mar? Sabe por quê? Porque se eu não fizer isso, se eu fizer... Aí aconteceu isso, ó, criançada. Eles vêm em cima de você. Na hora.
E eles estão certos. Então, quando eu marco Chum em flash, você... Tá? Tá? A criança tem tempo de ver a ilustração. Comecei por aqui. Se eu lembrar a próxima ilustração, mas pelo outro lado. Às vezes eu esqueço. Se eu lembro, faço isso. Porque, então aí você já sabe se você vai ler ou se você vai contar. Se você lê, lembra que as ilustrações devem serem mostradas e depois deixa a criançada pegar o teu livro. Ah, mas vai rasgar, vai não sei o quê. Sinto muito. Se você gosta tanto desse livro, compre outro, e aí você não deixa ninguém tocar. Mas o livro que você leva para a sala, você pode discordar, mas eu acho que tem que deixar a criança tocar. Sabe por quê? Porque o livro devia estar no banheiro, devia estar na cozinha, devia estar na sala, devia estar em todo lugar. E para a criança que vai se tornar leitora, ela tem que perceber que o livro ele está disponível a qualquer hora. Ele pode ser tocado. Ah, mas ele vira a página assim, ó. Vira, mas é a coordenação dele ainda, tudo bem? Mas que bom que ele está mexendo no livro. Você está ajudando a criar um leitor, tá? Então, se possível, passe o seu livro para as crianças olharem as ilustrações depois. Depois você está estimulando até um desenhista ali, sabe? Aí, então, você entendeu. Eu vou contar de boca ou eu vou ler? Já sei que tem tantos minutos para isso. Vou gastar 6 minutos. Aí eu fiz uma sequência de posturas. Bom, nessa sequência de posturas, fazendo aqui sozinho, pensando que eu vou falar tal coisa que estiver aqui, vou falar tal coisa que estiver aqui, tal coisa aqui, tal coisa aqui. Deu mais ou menos 10 minutos, 15 minutos. Então já tem 22 minutos. Ah, mas eu queria dar um exercício respiratório. Eu vou usar mais 5 minutos para o exercício respiratório. Já deu 27. Se a tua aula tem 35, você só tem 8 para o relaxamento. Agora, se a tua aula tem 40 minutos, você pode ter 10, 12 para o relaxamento e aproveitar o momento que tem que ter, que é o fechamento. Fechamento pode ser minutos, tá? Pode ser através de uma palavra. Fala o que você achou da aula. Se você não tiver tempo de ouvir, pode ser uma palavra. Mas é legal você ter um retorno das crianças. O que eles acharam da aula. Não para te elogiar, para você, mas para você sentir. Ou deixar eles falarem o que eles quiserem falar. Muitas vezes você leva a criança para um movimento e ela vem falando um monte de coisas. E é legal, porque você está mexendo, né? Você está mexendo. Por isso, gente, precisa ter um respeito absurdo pela criança que você está dando aula. Não é porque você é um professor, tudo bem que ela pode pagar a sua mensalidade, mas o respeito que você tem que ter com o instinto para começar a ser criança é enorme. E aí eu vou aproveitar e falar uma coisa que eu ouvi as meninas conversando aqui, que é muito comum, isso é muito big e acontece até hoje. Sempre tem um aluno que você tem vontade de jogar pela janela. Sempre tem uma criança que te enche o saco. Sempre, sempre. Ai, João, você falando isso? Sempre. Eu tinha um lá, eu queria pegar aquele moleque desfaçadamente com raiva, baixo, porque ele me irritava profundamente, muito. Até que um dia, desceu o Shiva e falou assim, querido, por que esse moleque te irrita tanto? Comecei a meditar, comecei a pensar, comecei a olhar para ele. Comecei a entender que aquele moleque era muito parecido comigo. Com aquele garoto inseguro, tímido, medroso. Com aquele garoto que ainda vivia nesse adulto. Então, aquilo me irritava profundamente, porque aquele menino era meio um pouco do meu espelho ali. E, obviamente, eu tratava ele desse jeito. Quando eu mudei, comecei a tratar melhor esse menino, a chamar ele para mostrar a postura, a chamá-lo para me ajudar a o tapete, para fazer um personagem, para demonstrar uma posição. Esse garoto mudou da água para mim. Por quê?
perfeitamente. Não estou dizendo que você vai resolver tudo dessa forma, que tudo é tão simples assim. Mas muitas vezes isso vai acontecer. Então é legal a gente estar atento, isso que a gente precisa praticar, meditar. É fácil, eu dou aula para adulto, é fácil você dar aula para uma pessoa que é praticante. Fácil pra caramba. Esses dias chegou lá uma senhora, gente, ela não sabe ter direito e esquerdo. E aí ela está na minha turma, que na minha cabeça é a minha melhor turma. E eu tenho uma vaidade de ser a minha melhor turma. Porque eu falo, o pessoal faz, é aquele pessoal que gosta da minha aula, biologia, faz. Aí vem essa senhora, ela me faz a postura da árvore, ela cai, não sei o que, ela dá um bicho da minha aula. Aí das duas, uma, eu não jeito de tirar da minha aula, ou eu tenho a decência de falar, meu, ou você pratica, ou você não pratica. Se você pratica, você precisa inserir essa pessoa. Então, se a gente tem que voltar um pouquinho, a gente volta um pouquinho para que essa pessoa, como Zé Antônio, essa pessoa se sinta pertencente. Porque se ela vai na minha aula, ela não se sente pertencente na aula, eu não estou sendo um bom professor. E assim é com cada criança. Então, a gente tem que ver aonde pega para você tentar achar caminhos, para você lidar com essa criança. Né? Inserir tudo mundo. E aí, fechar essa aula com, nem que seja uma conversinha rápida, de gente, obrigado pela presença, foi legal vocês estarem aqui hoje. Fazer um fechamento, sabe? Para a criança ir embora e voltar com vontade para a próxima aula. Eu acho que isso é importante. E aí tem uma coisa que é importante também, que é uma coisa que vai salvar vocês. Não sei se a Rosa vai falar isso depois, mas a gente pede, que é esse momento que a criança chega. Então, você já tem mais ou menos o lugar pronto, com a energia pronta para receber a criança. Seja ali uma musiquinha, um som, um cheirinho, você num estado mais sereno. Então, você precisa chegar pelo menos uns 15, 20 minutos antes do teu espaço. Por exemplo, eu cheguei muito mal. Se eu fosse dar aula daquele jeito que eu cheguei, é óbvio que isso vai interferir na energia que é passada para a criança. Então, se você chegar mal, você está com cólica, brigou com alguém da família, você está passando problema de grana, se você deixar isso entrar na tua sala, vai interferir na tua aula. Então, é um trabalho dobrado da gente se policiar, da gente estudar, da gente fazer orações, sei lá, fazer as suas práticas. Para quando você entrar na aula, chegar naquilo que eu falei há pouco tempo, né? Você conseguir brincar. Você esquecer que você brincou com alguém, terminou uma relação, está sem grana, mas naquele momento você está de cabeça. Agora tem também uma questão, isso já aconteceu comigo. Você está muito mal, está passando mal, tal, e realmente não dava para dar aula. E eu abri para as crianças, eu falei, olha, desculpa, me desculpem, eu não consigo dar aula, estou passando mal, a qualquer momento eu fico levantar e tá. Então, o que vocês sugerem? E o resultado foi genial. Eles ficaram dando aulas, eles criaram uma brincadeira, eles usaram o tempo algo visualizando. Então, a gente também tem que falar, sabe, das crianças. A gente não precisa ser o super-herói o tempo todo. Então, pô, você está morrendo de cólica, tá? Já tomou remédio, não sei o quê. Se não dá conta, fala, sabe? Vamos fazer uma coisa diferente, você sugere. Como também você pode chegar um dia e falar, bom, hoje é o seguinte, não preparei aula, vou deixar vocês sugerirem a aula. Mas foi pensado. Você pensou nisso antes. Não que você realmente não preparou a aula e vamos ninguém inventou essa, né? É isso. Eu acho que nesse caso, as crianças
implementarem histórias. Então, tipo, pulando, Sim. mas de repente, tipo assim, passando a bola, sabe? Sim. Então, o que acontece depois na história? Aí a criança pode ir da história e que postura, aí ela já tem perfeito, tem. Ela tem que ter um repertório. Tem que ter um repertório, mas ela pode, sei lá, agora o gato no Sim. e aí depois passa a bola pro outro. O que acontece depois, sabe? Eu acho que ativismo, o que a Liz falou é uma ideia bem legal, que é a própria criança numa situação como essa, ou não, ou você realmente tem isso como proposta, você deixar a criança criar a história. Eu fiz teatro muito tempo e a gente fazia muito teatro. E a gente brincava assim, eu começo a contar uma história e eu passo para a pessoa que está do lado. Só que eu passo com a seguinte frase, foi aí que... Então eu começo, eu estava andando na rua e de repente veio um sapato vermelho, do nada, bateu bem na minha testa. E eu caí, só que eu caí num buraco, e esse buraco me levou para um mundo que era cheio de dragões. Quando eu vi, tinha um dragão com a boca enorme, bem pertinho de mim. Foi aí que eu virei aqui, né? Pode ser uma coisa mais simplesinha, tá? E aí, a outra criança continua a história. Outra forma que você tem de fazer. Você tem um baralho. Você tem um baralho. E aí você já tem, as crianças já sabem o nome das posturas. Macaco, leão, tigre, enfim. Aí você vai pôr esse baralho, põe ele aqui. Aí a criança levanta. É legal você começar, tá bom? Você começa a criar uma história. Apareceu o leão, a primeira carta. Aí você começa a criar a história com o leão. Aí você pede para ela pegar outra carta, apareceu o macaco. Ela continua com o macaco. E vai criando a história a partir das cartas. Existem alguns baralhos que vocês vão achar que não são animais. Mas tem assim, o chapéu de uma bruxa, tem uma espada, tem um sapato, tem uma armadura. São várias imagens que é muito legal. Tem imagens assim, de repente aparece um avião, né? E a criança ela vai inventando a história a partir da carta que ela sorteou. Então você poderia pedir para ela tirar a carta, não olhar, ou olhar e introduzir. Então isso é uma forma. Aí vou dar uma outra dica de aula, já aproveita saindo um pouco das histórias. Tá? Bom, mas é mais ou menos uma coisa assim. A gente está numa roda, isso é uma brincadeira que pode virar uma aula. Só que você vai precisar de mais coisas para completar essa aula. Você está numa roda e você fala assim, fala para a Rosa. Rosa, o que você está fazendo aqui? Aí a Rosa, eu estou fazendo a postura da árvore. Aí todo mundo, a Rosa está fazendo a postura da árvore. Todo mundo faz a postura da árvore. Ok? Aí a Rosa passa para a Rosana. Rosana, o que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo a postura da águia. A Rosana está fazendo a postura da águia. E aí todo mundo faz a águia. Aí passa para ela. O que você está fazendo aqui? E assim você vai criando uma sequência de posturas. Quando você viu, você tem uma aula ali. Pode ser uma aula meio capenga, sobe e desce, vai para o chão, desce de novo, não tem problema. Mas é legal porque a criança ela vai se familiarizando com as posturas e ela vai também conduzindo a aula. Pode até colocar, eu estou fazendo a árvore, mas para fazer a árvore, Rosa, o que você está fazendo? A Rosa, eu estou fazendo a árvore. Mas a Rosa está fazendo a árvore, todo mundo repete, né? Mas para fazer a árvore, tem que soltar o pé assim, tem que colocar o pé aqui, tem que trazer as mãos aqui
respirar, olhar um pontinho fixo e se equilibrar. E aí todo mundo vai fazendo. Ou seja, essa criança, ela já está dando aula. Porque para fazer a árvore, o que você precisa? Enraizar os pés, sobe um pouquinho, coloca lá na virilha, lá embaixo, bota notas, traz as mãos em prece, fica olhando o ponto fixo, sobe, inspira. Ao expirar, alonga, pode separar um pouquinho. É como se você estivesse conduzindo uma aula. Daqui a pouco, essa criança está dando aula. Então, essa brincadeira está... Oi? Daqui a pouco, essa criança está no seu lugar e você está sem emprego. Você está sem trampo. Então, isso é uma brincadeira. Tem uma outra brincadeira para ir nesse caminho, que é o tal do vinyasa. O que é o vinyasa? O vinyasa é esse fluxo de uma postura para outra. Tá? Então, por exemplo, a saudação ao sol, inspira, sobe, inspira, desce, para trás, cá, cá. Então, isso é a saudação ao sol, que a gente vai fazer depois, tá? Você pode, só que isso você só vai conseguir fazer assim, com as crianças depois que eles tiverem um pouco de repertório de posturas. Por isso que a gente está falando para vocês. Comecem a repetir as mesmas posturas, tá? Para que a criança, daqui a pouco, ela já sabe. Falou árvore, ela já fala. Falou corvo, ela já sabe. Aí, o que você pode fazer? Você pode falar, olha, a gente vai criar uma sequência de posturas. Então, eu vou começar com uma postura, a outra criança, eu faço essa postura, faz. A outra criança vem no tapete do professor, tá? Então, fica todo mundo aí. Então, quem vem no tapete do professor, vira o professor e insere uma outra postura de ligação. Porque vinyasa é isso. É você linkar uma postura com a outra. Vamos tentar? Então, vou tentar aqui. Ó. Pode. Tá, eu vou tentar um aqui, ó. Então, tá. A gente vai subir os braços, sobe o joelho, bem alto, e a mão do lado contrário e segura. Ficou devagarzinho. Foi no primeiro, foi lá no chão e parou aqui. Aí vem uma pessoa e continua a postura aqui. Ah, postura aqui. Tudo em cima. Ou foi para o cachorro indo para baixo. Pode trazer, fazer aqui. Entendeu? Só que você vai trabalhar com postura simples. Depois umas posturas mais complicadinhas aí, né? Mas com postura simples. E vai ser legal, porque eles vão se atrapalhar. Mas eles também vão começar a entender que tem um caminho. E se você está no chão, você precisa explorar esse chão até você conseguir voltar a ficar em pé. É claro isso, dá para entender? É uma aula que vocês podem dar, mas não assim de cara. Depois que tiver um tempo, uma curva, sabe? E precisa ter um espaço também, né? Espaço suave. O que mais, gente? Ô, João, Oi? tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tive um tempinho para fazer uns testes, né, do último curso para esse, e as crianças, voltando na parte de como fazer os asanas, né, de colocar as posturas para as crianças, uma coisa que a gente fez e que as crianças adoram é deixar elas contarem esse pedacinho de história. E aí a gente vai fazendo, vai passando para o amiguinho e tudo mais. E, independente se a criança já praticava, se ela já está mais tempo na turma, ou se ela é nova e não conhece nenhum asana, a gente conseguia fazer funcionar, porque a criança que não sabia, que estava entrando na turma, ela contava a história que ela queria, e toda a turminha ajudava ela a colocar as posturas na parte que ela criou da história. Então, um ajudava o outro, então a gente conseguia fazer funcionar muito bem, independente do nível da turma. Deixa eu ver se eu entendi. As crianças que colocavam as posturas na história, é isso? A gente contava a história,
Um ia passando a história para o outro, que nem você fez. Era um pedacinho, eu inventava um pedaço, e aí toda a turma fazia as posturas desse pedacinho. Então a gente copiava as posturas que o amigo que estava contando fazia. Aí o outro continuava a história. E aí, assim ia. Quando chegava num aluno novo, que ainda não conhecia nenhuma postura, ele contava a história, ele ficava sem graça. Falava assim, não, conta a sua história, que todos nós vamos te ajudar a fazer as posturas da sua história. E aí ele contava o que ele queria, e era muito engraçado, porque normalmente, quando você já tem algumas posturas, você meio que foca, a gente percebe muito isso nas crianças, eles focam em contar a parte da história que eles já sabem fazer a postura muito bem. Sim. E a criança nova, ela é livre, né? Ela não tem isso, ela não sabe nenhuma. E aí vira o desafio da turma inteira, e aí todo mundo tenta, não, mas essa daqui a gente pode fazer assim. Aí eles mesmos se ajudam, e a criança que está entrando na turma, ela percebe também que, assim, nossa, eles também não são tão, faz parte, eu tô inserida no grupo, né? E funcionava super bem, e eles adoravam, e eles inventavam cada vez uma coisa mais maluca para ferrar o amigo do lado, para ele não conseguir fazer a postura. Então, virava uma gozação, e eles todos, mesmo na dificuldade das posturas que eram colocadas, uma questão de falta de equilíbrio, coordenação motora, que faz parte, dependendo da faixa etária, né? Eles se divertiam e ajudavam. Aí você via um falar assim, apoia em mim aqui. E aí o outro segurava. Eles se ajudavam, e isso era muito bacana. Funcionava super bem, assim, nas aulas pra gente. E todo início de aula a gente usa a música de abertura do programa de vocês, que eles amam, independente da idade, porque eles pulam, eles fazem a maior bagunça, vira uma zona lá no estúdio quando eles estão. Que legal, muito bacana ouvir. E sabe o que é legal, né? Você vê isso, que eles se ajudam, né? Isso é bacana. E a gente não pode perder isso de vista, porque é isso que vai mudar, sabe? Essa coisa deles estarem se ajudando em prol de um objetivo. Isso é muito bom. Isso é yoga, né? Isso é yoga. Então, e outra coisa, assim, também, o pessoal que está chegando, não tem aquela visão romântica de que aula de yoga para criança é tudo bom. Não é. Então, é o que você está falando. Tem uma agitação, sabe? Tem um barulho, tem um volume diferente, né? Tem uma energia diferente e tudo bem. Só que o legal, uma vez a gente deu uma entrevista e a repórter falou assim, olha, quando eu cheguei, porque ela pegou as crianças chegando, né? Eu tenho até esse vídeo. E, meu, era uma bagunça danada. E ela com o microfone na mão, a criançada correndo, não sei o que e tal. Aí começou a aula, ainda estava no fervor, né? Mas quando acabou, estava todo mundo entregue no relaxamento, né? E ela perguntou, ela falou assim, como é que vocês fazem isso? Vou trazer minha filha para cá, né? Tem um método, é claro, mas é normal essa bagunça. E é normal você não exigir essa concentração yoga, todo linha reta, que eu vejo algumas pessoas exigindo de crianças. Não é para isso. E aí também eu quero aproveitar para falar isso. O que a gente quer dar postura, asana para a criança? Porque é uma forma, eu não quero que a criança pratique yoga para ela chegar na fase adulta dela fazendo coisas mirabolantes. Se isso acontecer, ok. Que bom, que bacana. Mas a gente dá as posturas para as crianças para que ela continue tendo o corpo dela parceiro. Porque o que está acontecendo nos últimos anos é desastroso. É desastroso. O corpo está ficando em segundo plano. E a gente é responsável por isso. Por quê? Eu acho que ninguém aqui tem menos de 20 anos. Sei lá, há 20 anos atrás ainda tinha árvore. A gente subia em árvore, a gente brincava na rua, a gente tinha um trabalho corporal que nos últimos anos você não tem.
E se você deixar, a única coisa que eles vão fazer é dedo e com a língua. Que fica lá assim, né? É dedo e língua. E aí o yoga, ele está mostrando para essa criança, com as posturas, que ele pode continuar a explorar o corpo. Por que a criança não quebra pescoço na bananeira? Vocês conhecem alguma criança que quebrou o pescoço na bananeira? Duvido. Porque a criança tem uma inteligência. Tem inteligência corporal. E aí nós vamos crescendo, vamos perdendo essa inteligência. E a gente para de explorar o corpo. Vocês já pararam para pensar que tem muitos adultos que nunca mais sentaram no chão? Aí o cara vai numa palestra de yoga e fica, sim, começa a cair para trás. Se não tivesse essas cadeirinhas aí, a meditação morre. Porque perdeu essa inteligência corporal. Então, com os asanas, a gente está mostrando para essa criança uma outra linguagem mais profunda, que o corpo dela, aquilo que a Rosa falou, é especial, é sagrado. O corpo dela é único. O corpo dela é um instrumento para ela se relacionar. Porque ela vai namorar com esse corpo, ela vai fazer amor com esse corpo, ela vai trabalhar com esse corpo, ela vai viver com esse corpo. Esse corpo é um instrumento de manifestação aqui nesse plano de existência. Então, esse corpo precisa ser bem cuidado. E esse corpo ele precisa ser parceiro. Então, a postura, os asanas, eles vão devolvendo isso para a criança. Aí a gente vai ouvir, mas criança é fácil, é tudo molinho. Não, você vai ver um monte de crianças, né? São duras, tensas. A gente trabalhou com as crianças na FUBEM, e a gente sempre foi muito afetivo, eu posso conversar, já. A gente fazia massagem, era muito legal. A gente abraçava eles. Tinha umas crianças que eram assim, coraça mesmo, sabe? Coraça no racha, de sofrimento mesmo. Então a gente tem hoje crianças que não faz lofts, não faz. Tem criança que já senta assim, pega para trás, porque está sentado no sofá um tempo todo assim. Ou assim. Então a gente está detonando o corpo das crianças. As posturas vêm nesse caminho. Você falar para ele, é legal sentir o corpo, é legal perceber que o corpo está ativo, está vivo. Outra coisa, vocês vão ver a Mariela. Mariela é bailarina, professora de yoga, bailarina, física. Ela vai trazer dança para a aula, vai trazer música. A gente precisa dançar, e não é dançar coreografar. É lindo dançar coreografar, mas sabe, se expressar. E as crianças curtem isso, né? Pensam nesse presente. Então é isso. Pensar que a postura também, a gente não vai se aprofundar nisso, né? Mas assim, o asana é um psicofísico. Você mexeu com o corpo, colocou, não estou feliz, mas aqui eu já estou aberto. Colocou seu corpo nessa posição, você está evocando essas forças. E a criança vai começar a sentir isso. Não vai ser estranho você ter notícias de uma mãe falando assim, olha, ele começou a sentar na cama, assim. Acontece direto, porque em algum momento da tua aula, ele experimentou e ficar assim, ou deitar no seu relaxamento, trazia paz de espírito, trazia um conforto que ele não está sentindo no dia a dia. Então, não é que a criança não goste de relaxar ou de meditar. A gente só precisa arrumar caminhos para que isso seja interessante. E é a mesma coisa da postura. Se você, como a aula, olha, a gente dá essa aula desde a pandemia, do João Esperto. A gente já fez um monte de SESC, um monte de lugar. Eu não lembro de nenhum lugar que as pessoas tenham adorado essa aula. Porque a aula faz sentido, estar próxima delas, sim. Então, se você fizer as aulas com coração, carinho, sabe, não tem como estar certo. E com isso eu reforço essa fala, né? Que quando você está começando, fica um monte de dúvidas. Será que isso é para mim? Não sei, eu sou tão tímido, não sou feito. Você começa a pôr um monte de porquês, né? Tinha uma frase lá no PowerPoint, cheio,
que é mais ou menos assim, né? O Dom Juan e o Castanheira. É uma pergunta que o Dom Juan faz para o Castanheira, né? Ele fala para o Castanheira o seguinte: quando ele estiver perante qualquer desafio, qualquer coisa que ele estiver em dúvida, frase mais elaborada isso, basicamente é isso. Pergunte ao seu coração. Pergunte a si mesmo: esse caminho tem um coração? Se tiver um coração, é um bom caminho. Se não tiver um coração, não é um bom caminho. É um caminho inútil, né? Depois eu mando a frase para vocês, porque a frase eu matei a frase aqui. Vou colocar lá no grupo, tá? Tudo isso que eu estou prometendo pode ser visto. Então, é um pouco isso assim. Se você está na sua sexta-feira, no seu sábado, no seu domingo, está aqui fazendo curso para dar aula de yoga para crianças, no mínimo você gosta de criança. Então, já tem um coração aí, né? Então, o resto de como você vai adequar suas aulas, se você vai usar mais histórias, mais brincadeiras, mais música, é só ir adequando na jornada, sabe? Você vai achar o caminho. Todo mundo vai achar o caminho. O jeito de dar aula é uma forma, o jeito da Rosa dar aula é de outra, porque dentro de cada um tem um pouco de histórias e dentro de cada um tem um pouco de idioma. Se esse é o caminho da educação. Então, é isso. Dito isso, falei isso mais. Posso falar aqui, tá? Eu só vou amarrar aqui umas coisas que já não estão para aí depois a gente já vai para o almoço. Você já deve estar com fome, né? O João falou sobre contar, quando a gente conta a história, quando a gente usa o livro. Pra cá. Tô enquadrada? Tô enquadrada. É muito importante que, assim, quando a gente vai contar uma história de boca, como o João chamou, a história de boca, ela é tipo, né? Um formato mais, como se fosse mais formal a linguagem, o autor se expressa de uma forma, da forma que se expressa. E quando eu conto, eu coloco uma linguagem mais palatável, digamos assim, né? A Lilian fala, né? Como se eu tivesse uma comida congelada, eu fosse lá e colocasse para esquentar, ela está congelada, mas quando eu coloco para esquentar, ela fica quentinha, aí mais dura, aí eu consigo comer aquilo e aquilo tem sabor. Só que tem uma diferença entre eu contar uma história de boca e eu pegar um livro para ler e fazer uma mediação de leitura. É muito importante que quando eu vou usar um livro, eu já sei que está escrito aqui, mas se eu falar para a criança que eu vou ler o livro, é muito importante que eu leia a história. Porque senão, assim, a criança ela tem que entender que o livro e a linguagem escrita existem e eles são... Escrever é uma relação totalmente simbólica, ler e escrever. Né? Ela vai ter que criar hipóteses o tempo todo na cabeça dela, destruindo ela, até ela entender que uma letra significa aquilo. Então, quando eu leio de um jeito aqui, e outra pessoa lê de outro, e eu estou usando um livro, eu posso correr o risco de criar uma disfunção, porque a criança... Mas como assim? Não devia estar escrito isso? Então não está escrito isso. Então, a escrita não é sempre a mesma. Então, é só diferenciar para a criança. Agora eu vou ler uma história, eu vou mostrar a figura, mas eu não vou ler como está aqui, tá? Ou eu vou ler como está aqui, eu vou ler como o autor escreveu, e está escrito no livro. Ou eu falo, eu vou contar de pouco, eu vou fazer uma contação de histórias. Então, eu posso fazer as três coisas. Mas a criança tem que saber que quando eu estou mostrando a imagem e eu não estou lendo, que eu não estou lendo. Ela precisa entender que existe isso é um símbolo que corresponde a uma determinada fala. Né? Então, deu para entender? Ficou confuso? Deu, pessoal, em casa, legal. Bom, sobre ter aula, eu vou falar depois. Só aqui eu estava ouvindo de como contar, né, que o João fez vinhaça, ou que eu dei uma história, né, que eu comecei a criar tal. Às vezes eu estou dando posturas que são de um lado só, e aí eu preciso dar do outro lado também. Então, talvez fazer uma memória com a criança. Eu fui assim, eu fiz isso em algum momento, acho que quando eu dei o guerreiro, né, o herói. E o que foi? Isso a gente só vai fazer de um lado e vai perder, porque como foi muito
espontâneo, talvez eu não tenha feito os dois lados, é importante perceber os dois lados. Então, fazer volta, talvez jogar para a criança, o que veio antes? O que veio depois? Dá para fazer de novo só do outro lado, para não ficar perdido. Essas coisas eu faço depois, né? Já é uma hora. Coração? Nossa, uma em ponto. Pessoal, é o seguinte, a gente ainda tem aula para dar, mais parte teórica. Então, assim, eu vou dar uma dica muito valiosa. Se fosse vocês, eu faria. Eu vou tentar fazer, quem sabe eu não consiga também. A gente vai ter tempo para almoçar e para descansar. Porque se a gente almoçar e começar com prática, ou começar com uma atividade, material teórico, ou vocês não vão conseguir fazer aula prática, porque a comida vai estar toda aqui, ou vocês não vão dormir enquanto a gente está falando, porque a alimentação demanda, né, Ganavai, Samanavai, e toda essa coisa da digestão. Então, assim, a gente vai ter um tempo grande, suficiente para a gente almoçar e descansar. Então, eu sugiro que quem esteja em casa, está aqui, almoce, né? Quem quiser vir para cá, está aqui, deita, dá uma descansada, cochila, faz um relaxamento, enfim, para que a gente dê conta depois, porque senão a gente não dá conta, tá bom? E é muito importante que a gente volte com uma atividade legal, né? Atento, com atenção. Então, assim, ó, é 1h, 1h01, a gente vai voltar 3 horas, certo? 1, 2, 3, dá tempo de almoçar e dá tempo de descansar, tá bom? Então, para quem está em casa, é fácil, né? Só desligar aqui. João, por favor, encerra aqui. Pessoal, a gente volta às 3, se ajeita aqui para 3 horas, tá? Ok? E obrigada, até depois. Até daqui a pouquinho. Pessoal, eu só queria dar um recadinho para vocês. É. Tchau, até.